Igreja Batista de Peruíbe, obedecendo aos decretos governamental e municipal, decidiu manter o isolamento social, não realizando cultos públicos, com o objetivo de preservar o bem-estar e a saúde de seus membros e congregados, e contribuir com os órgãos de saúde em conter a proliferação do coronavírus em nossa cidade. Com essa medida, mantemos os cultos virtuais, com a certeza de que todo esse momento irá passar, e em breve estaremos todos juntos. Olá, gente bonita, que alegria estarmos juntos neste domingo para adorarmos ao nosso Deus. E nós queremos convidar você e toda a sua família para participar conosco com muita alegria deste tempo de celebração, de comunhão com o nosso Deus, e com certeza você será grandemente abençoado pelo Senhor, edificado pela palavra que o Senhor estará ministrando ao nosso coração nesta manhã. Então, use a sua voz para bendizer, exaltar o nome do Senhor conosco neste dia do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. Olá, amados, que alegria podemos estar aqui para poder adorar o nome do Senhor. Nesse momento nós daqui, você daí, mas aí da sua casa, nós daqui e você daí com o mesmo propósito, de louvar e adorar o santo nome do Senhor. Vamos louvar? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei
A palavra de Deus nos diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Por esse motivo, fundamentado nesta promessa da palavra de Deus, nós gostaríamos de orar pela sua vida, pela sua família. E se neste momento você tem algum pedido de oração que você queira compartilhar conosco, você pode enviar o seu pedido de oração neste número que está aparecendo aí na tela, e com certeza nós teremos imenso prazer em estar orando, intercedendo pela sua vida, pela sua família, pelo motivo que você estará compartilhando conosco. Eu queria neste momento compartilhar alguns dos motivos para nós orarmos neste momento de culto. O primeiro deles, orar pelos irmãos que estão enfermos. Nós temos alguns irmãos que estão em tratamento, como o irmão Oduvaldo, por exemplo, lá em Barretos, a irmã Lourdes também, que está lá em Barretos, ambos fazendo um tratamento intenso e que precisam muito das nossas orações neste momento. Também gostaria que nós orássemos por alguns irmãos que estão aguardando a oportunidade de fazer cirurgias, e por conta desta pandemia, os irmãos sabem que há uma dificuldade muito grande na questão de vagas, de leitos nos hospitais. E eu gostaria que nós orássemos pela vida da irmã Yara. A irmã Yara precisa urgentemente submeter-se a uma cirurgia, então nós vamos clamar ao Senhor para que Deus abra esta porta de um leito no hospital, para que ela possa realizar essa cirurgia. Também vamos orar pela vida da irmã Meire Peniche, que perdeu seu pai agora alguns dias atrás pelo Covid-19, e vamos orar para que o Senhor esteja consolando, confortando o coração dela, da sua mãe e de toda a sua família. Então, quero convidar você para se unir a nós neste momento, para clamarmos ao nosso Deus, rogando a bênção do Senhor sobre estes pedidos que aqui foram compartilhados, como também estes pedidos que você está nos enviando neste momento. Querido Deus, nosso Pai, nós louvamos e nós bendizemos o Teu nome, porque o Senhor nos dá o privilégio de termos livre acesso ao Teu trono de graça. Obrigado, ó Deus, porque nós temos a certeza de que os Teus ouvidos estão inclinados para nós neste momento. Os Teus olhares estão voltados para nós, para o Teu povo. Por isso, neste momento, nós clamamos ao Senhor pela Tua misericórdia, mas clamamos também ao Senhor pelo Teu socorro. Ó Deus, estes pedidos que aqui foram compartilhados hoje, pedimos que o Senhor esteja agindo de uma forma sobrenatural sobre cada nome que foram aqui citados nesta manhã, como também sobre todos os pedidos que estão sendo compartilhados conosco. Ó Deus, nós cremos que o Senhor tem todo o poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós pensamos, porque o Senhor realiza o Teu querer de uma forma maravilhosa sobre nós. O Senhor tem manifestado da Tua bondade, da Tua fidelidade. Então, ó Deus, visita os corações enlutados, visita os enfermos, que o Senhor venha trazer-lhes, ó Deus, a cura, a restauração, que o Senhor, ó Deus, venha ministrar da Tua graça e da Tua bênção. Assim nós oramos, crendo nas promessas da Tua palavra, que o Senhor deixou para aquietar também o nosso coração. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Falar com Deus, que privilégio. Essa graça nós temos, de quando estamos passando por momentos de dor ou de angústia, nós temos com quem falar, com o nosso Deus. Ele traz calma e renova as nossas esperanças.
Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no Salmo de número 23. E eu quero ler este salmo na versão NVT. E eu quero pensar, à luz deste salmo, neste culto, sobre algumas razões por que o Senhor é meu pastor. Então vamos ler neste momento a palavra do Senhor, que nos diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas uma mesa para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Meus irmãos, o Salmo 23, ele tem sido considerado por muitas pessoas em diversas épocas o mais belo dentre todos os salmos que nós temos na Bíblia. Embora todos os outros também tenham o seu devido valor e muitas lições também a nos ensinar. Mas o Salmo 23, o seu conteúdo, ele nos oferece a mais alta, a mais profunda, a mais larga e a mais gloriosa experiência para a qual Deus pode liderar a nossa vida enquanto estivermos vivendo do lado de cá do céu. Ainda que passemos por provas, por lutas, como nós estamos vivendo agora neste tempo por conta desta pandemia do coronavírus que tem mudado a nossa vida, que tem mudado a rotina de todos nós, ainda que nós enfrentemos momentos de decepção, de dor, de frustração, este salmo, ele nos infunde coragem mediante uma maravilhosa certeza. E sabe qual a certeza? A certeza de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Este salmo, na verdade, é uma obra-prima, do começo ao fim, da primeira linha à última linha, da primeira palavra à última palavra. Mas ele se sustenta, na verdade, por inteiro, por uma única linha, naquela primeira que diz: o Senhor é meu pastor. Por isso eu gostaria de pensar, de refletir à luz deste salmo sobre por que podemos nos assegurar dessa certeza de que Ele é o nosso pastor. Por que Ele é o meu pastor? Por que Ele é o teu pastor? Em primeiro lugar, porque o Senhor é meu pastor, porque Ele me sustenta. Versículos 1 e 2 do Salmo diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos e me leva para junto de riachos tranquilos. Todos nós sabemos que a ovelha, ela é um animal voraz, mas frágil. Ela precisa de ajuda para saciar a sua sede, para saciar a sua fome. Ela é incapaz de diferenciar aquele que é o pasto nutritivo das ervas venenosas. E aí, consequentemente, uma ovelha, ela pode ingerir inadvertidamente plantas
que a farão adoecer ou até mesmo morrer. E isso então torna a ovelha bastante vulnerável. Além disso, esses animais, eles não bebem em qualquer poço. Normalmente eles costumam recusar as águas revoltas, as águas turvas, e elas dão então preferência aos cursos calmos e límpidos, e isso as torna também dependentes. Davi, como ele tinha sido pastor de ovelhas na sua juventude, então ele se lembrava muito bem dos cuidados exigidos por um rebanho tão vulnerável, por um rebanho tão dependente. Muitas vezes Davi havia caminhado na frente de suas ovelhas, verificando a qualidade do pasto, arrancando lá as ervas daninhas para evitar intoxicações no seu rebanho. Frequentemente Davi levava os animais a águas limpas, águas calmas, nas quais elas saciavam a sua sede com mais tranquilidade. Então, neste salmo, Davi, ele está declarando para nós, dizendo: olha, assim também é Deus, assim é o meu Deus, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso. E é isto que Davi está dizendo. Meus irmãos, todos nós, seres humanos, na verdade, nós somos muito mais carentes ainda do que as ovelhas. Porque assim como elas, nós necessitamos de água, necessitamos de alimento. No entanto, a nossa lista de necessidades, ela é bem maior. Porque nós precisamos de saúde, nós precisamos de paz, nós precisamos de companhia, precisamos de consolo, precisamos de segurança, precisamos de propósito, precisamos de amor. E aí poderíamos enumerar aqui uma infinidade de coisas que nós precisamos. Mas, uma vez que o Senhor é o nosso pastor, nós podemos afirmar com ousadia que nada nos faltará. Sabe por quê? Nada nos faltará, porque o nosso Deus, Ele tem provisões para o dia de hoje, como também para o dia de amanhã. Ou seja, no seu bom tesouro estão todas as bênçãos de que nós necessitamos. Sabe, uma das razões porque eu amo a Bíblia, porque eu amo a palavra de Deus, é que ela é o livro do tudo ou nada. Você já reparou que não é muito comum nós encontrarmos a palavra quase nas Escrituras? Davi, ele não disse aqui: o Senhor é o meu pastor, quase nada me faltará. Não, o que ele declarou foi: nada me faltará. Da mesma forma, o apóstolo Paulo também não escreveu a sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 13, ele não escreveu: posso quase tudo naquele que me fortalece, ou posso quase todas as coisas naquele que me fortalece. Não, nada disso. O apóstolo Paulo afirmou: tudo posso naquele que me fortalece. Então, tudo e nada são as palavras preferidas de Deus, porque Ele é o Deus da perfeição, Ele é o Deus da completude. Por isso, eu quero lhe perguntar agora, neste exato momento, meu querido, do que é que você precisa? Do que é que você precisa? Deus, Ele afirma que, sendo Ele um bom pastor, Ele sabe quais são as suas necessidades, Ele sabe quais são as minhas necessidades, e Ele está sempre preparado para supri-las. Então, querido,
você pode sim depender do Senhor, você pode confiar totalmente nele. Em segundo lugar, por que ele é o meu pastor? O Senhor é meu pastor porque ele me guia. Versículo 3 diz assim: renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Há uma outra versão que diz pelas veredas da justiça. Assim ele honra o seu nome. A ovelha, ela precisava da direção do pastor, não apenas para saber qual caminho seguir, mas também para discernir a hora de se levantar e partir. A ovelha, portanto, ela precisava saber a hora de seguir e qual caminho escolher. E o pastor, então, era quem determinava tanto um como o outro. Ele dizia a hora certa, como também apontava o caminho correto. Era desta forma que Davi cuidava das suas ovelhas e do seu rebanho. A ovelha, ela precisava aprender a vida do aprisco, sob os cuidados do pastor. Por quê? Porque a sua jornada dependia da direção daquele que cuidava de sua vida preciosa. Então, é o pastor quem determina a hora de mudarem de lugar, a procura de novos pastos, quando partir, aonde ir e qual caminho seguir. Ou seja, decisões são tomadas pelo pastor e obedecidas pelas ovelhas. Quando eu era criança e quando eu morava lá na metrópole chamada Jacupiranga, eu encontrei um gatinho muito bonito na rua em que eu morava, lá na Avenida Presidente Kennedy, em Jacupiranga, e eu levei aquele gatinho para casa com muita alegria, carregando no meu colo e com aquela esperança de que mamãe, Dona Laura, deixasse ficar com ele. E infelizmente não foi o que aconteceu, porque quando eu cheguei em casa, a mamãe já disse: filho, este gatinho não pode ficar aqui, você precisa levá-lo embora. E deixo num lugar bem longe, bem distante, porque senão ele vai encontrar o caminho de casa e ele vai retornar aqui. E meus irmãos, eu confesso que eu fiquei muito triste, mas como bom filho, obediente, eu segui as orientações de mamãe e aí eu fui o mais longe que eu pude. E aí, após caminhar por alguns quilômetros, e eu peguei ali a rua, para quem conhece a Piranga, que dá em direção ao Arja, e eu fui então em direção à Chácara das Rosas, e lá num determinado momento encontrei um terreno baldio, e lá então deixei lá o gatinho e saí correndo. Contudo, para minha grande surpresa, na manhã seguinte, isso foi no final da tarde, na manhã seguinte, sabe quem estava à porta da nossa casa me esperando? Lá estava aquele gatinho. Queridos, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, mas eu fiquei assim admirado com o senso de direção daquele bichano, daquele gatinho. Aquilo que era orientação, porque no dia anterior eu havia deixado e saí correndo, mas jamais imaginava que ele poderia encontrar a minha casa de volta. Infelizmente, as ovelhas, elas não possuem o mesmo senso de direção dos gatos. Você sabe que os gatos têm esse senso de direção. Um pombo-correio, ele sempre encontra o caminho de casa, mas o mesmo não acontece com as ovelhas. As ovelhas são animais desorientadas. Elas não conseguem encontrar sozinhas o seu aprisco. Elas se perdem com facilidade. Por isso, elas precisam de alguém que as guie por caminhos bons
e seguros. Não é este também o nosso caso? Não é esta também a nossa situação? É interessante que quando nós conhecemos um pouco da geografia da Palestina, assim como as trilhas da Palestina levavam a lugares diferentes, porque algumas iam dar em precipícios, enquanto outras em pastos verdejantes, muitas vezes também nós nos deparamos com muitas encruzilhadas em nossa vida. Geralmente nós sempre estamos a questionar: qual é o melhor caminho para nós? Qual é o melhor caminho para mim? Que decisão eu devo tomar? Que rumo eu devo seguir? Aonde Deus está conduzindo? E mesmo na presença e sob os cuidados do bom pastor, chegam os momentos em que nós precisamos também levantar e seguir para outro lugar. Há decisões que precisam ser tomadas, há novos caminhos que precisam ser percorridos, atitudes que precisam ser assumidas. Queridos, nós precisamos de direção. O povo de Deus precisa de direção, ou seja, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para tudo em nossas vidas. Nós precisamos discernir o tempo, a maneira de se cumprir os planos do Senhor em nós. Agora, é fácil? É fácil? De jeito nenhum, não é fácil. Sabe por quê? Porque às vezes, irmãos, ouvir Deus, ouvir a voz de Deus pode ser muito difícil. É interessante que muito facilmente nós temos a tendência de ouvirmos outras vozes, como temos dificuldade de ouvirmos a voz do pastor, a voz de Deus. Não foram poucas as vezes em que eu já me vi sem saber que caminho seguir, nem quando e como agir. Isso já aconteceu algumas vezes na minha vida. Outras vezes também precisei auxiliar pessoas nesta mesma questão, ou seja, auxiliar pessoas a descobrirem a vontade de Deus e a maneira de Deus para as suas vidas, no momento de aconselhamento, no momento de crise em que elas estavam passando e vindo a mim pedindo um direcionamento. Como é difícil. Mas, irmãos, eu tenho aprendido que Deus nos guia. Ele nos guia quando Ele nos dá os mandamentos e os ensinamentos explícitos nas Escrituras, explícitos na Bíblia. Por quê? Porque eles nos direcionam especificamente sobre o que fazer e o que não fazer. Ela nos dá essa direção. O Senhor, Ele sempre nos aponta a estrada boa, a estrada certa. E se você seguir a Jesus, estará sempre na direção correta. Você irá andar pelas veredas da justiça. Agora, nem sempre essas veredas serão lugares agradáveis, porque em alguns trechos elas estarão cheias de pedras e espinhos, elas farão acentuadas curvas ou se transformarão em íngremes subidas. Mas o mais importante é que o Senhor estará com você, é que o bom pastor estará com você, e Ele, sendo nosso bom pastor, Ele nos guiará em segurança e Ele nos levará em um lugar de paz e de tranquilidade, porque Ele sabe nos guiar muito bem. Terceira lição: por que o Senhor é o meu pastor? O Senhor é o meu pastor porque Ele me protege. Versículo 4 diz assim: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, não terei medo, pois Tu estás ao meu lado. Tua vara e Teu cajado me protegem. Irmãos,
a ovelha é um animal indefeso. Os ursos, os lobos, os leões e outros animais podem abater uma ovelha com muita facilidade, já que ela não tem velocidade para fugir, como também nem se dispõe de garras para tentar se defender. Uma ovelha, ela pode ser furtada por ladrões, picada por serpentes, ela pode ser atacada por chacais. Por isso, meus irmãos, no que diz respeito à sua segurança, os rebanhos dependem completamente da vigilância e da coragem do seu pastor. Davi, como pastor de ovelhas, ele havia enfrentado ursos e leões a fim de proteger o seu rebanho, a fim de proteger os animais que estavam sob os seus cuidados. É interessante que Davi, como pastor, ele sempre mantinha ao alcance de sua mão um cajado, né, com aquela argola para içar, para puxar as ovelhas caídas nos barrancos. Mas ele também tinha ali, além do cajado, aquele bordão, o bordão para afugentar as feras, afugentar os ladrões. E assim então Davi, ele sabia que da mesma forma o Senhor zelava por sua segurança. É interessante que o vale da sombra da morte é uma garganta estreita, situada na região desértica entre Jerusalém e o Mar Morto. E é um lugar assim tão apertado, tão inóspito, que a luz quase nunca chega ao seu fundo. Ainda hoje, os pastores, os nômades precisam ocasionalmente atravessar esse vale com os seus rebanhos, porque facilmente uma ovelha pode se perder, pode cair em uma escarpa ou ser atacada por predadores. Então, neste lugar, o perigo ainda é real, e a segurança das ovelhas depende totalmente dos cuidados do pastor. Sabe, queridos, na nossa vida todos nós passamos também por muitos vales escuros ao longo dos nossos anos. Às vezes nós nos deparamos neste vale com a morte, o desemprego, enfermidades, decepção, situações que podem nos assustar, como esta pandemia neste momento tem de uma certa forma nos assustado. Agora, nós devemos notar que esse verso afirma o seguinte, olha que interessante. Davi diz: mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte. Ele não diz que o vale é o fim da viagem, que morre nele, nem que eu paro nele, mas ele diz que eu atravesso o vale. Eu atravesso o vale. Ou seja, o vale não é uma opção, é uma certeza na nossa vida, é uma certeza na vida do crente. Porque Davi, ele não diz aqui, se eu andar, mas ele diz, quando eu andar. Então, ao longo da nossa jornada de fé, nós precisamos sempre contar com os vales como certos, porque isto nos poupará de muitas surpresas ou até mesmo de decepções para com Deus, porque em determinado momento da nossa vida haveremos sim de atravessar o vale, mas é nesta hora que nós precisamos, irmãos, nos lembrar de que, como um bom pastor, o Senhor nos protege.
É nessa hora que o nosso coração se enche de alegria, de tranquilidade, de paz, pela certeza que temos de que o Senhor nos protege. Então, sempre que os problemas vierem, sempre que as ameaças se multiplicarem, lembre-se de que a força não está em você, mas está no Deus que caminha ao seu lado. E Ele tem poder para poupar a sua vida, para guardar a sua vida, para consolar a sua alma, para lhe proteger. Por isso, querido, não dê lugar ao desespero, não dê lugar à ansiedade, mas deposite a sua fé, a sua confiança em Cristo Jesus. Entregue aos cuidados do pastor e siga em frente com coragem, porque na sua caminhada Ele está te protegendo. E por fim, a quarta lição que eu aprendo nesse texto: porque o Senhor é o meu pastor. O Senhor é meu pastor porque Ele me acolhe. Olha só o que diz o verso 5 e 6: preparas um banquete para mim na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida. Agora olha a promessa: e viverei na casa do Senhor para sempre. Após uma temporada nos campos, chegam os meses mais frios do ano e as ovelhas então são levadas por seus pastores de volta aos currais. O pastor zeloso que cuidou do rebanho em suas peregrinações pelos montes, pelos vales, leva-os agora para a sua cidade, recolhe-o à sua própria casa. Os últimos versos do Salmo 23 se referem a esse momento no qual as ovelhas, elas encontram aconchego, elas encontram o cuidado na residência do seu pastor. Irmãos, todo ser humano precisa de um refúgio. Todo ser humano precisa de um local no qual ele se sinta seguro, protegido. Todos nós ansiamos por um lugar que possamos chamar de lar. Todos os dias, quando o sol se põe nas grandes cidades, há um sentimento que toma conta na vida das pessoas, quando milhares de pessoas a pé, em ônibus, em metrôs, ou até mesmo nos seus próprios automóveis, ganham aquelas avenidas barulhentas, mas há um sentimento no coração delas, o desejo de chegar logo em casa. O que toda essa multidão deseja, na verdade? Simplesmente chegar em casa. Por quê? Porque o aconchego do lar é o melhor lugar para nós. Davi está dizendo aqui: olha, Deus me levará para a sua casa, Ele tratará as minhas feridas com o bálsamo do seu espírito, Ele alegrará o meu coração com o cálice da sua bondade, Ele preparará uma mesa para mim e saciará as necessidades da minha alma. É isso que Davi está dizendo aqui. Então, para aqueles que o buscam, o Senhor oferece uma maravilhosa acolhida. Irmãos, é muito triste ver uma pessoa que não tem uma casa para a qual voltar no final do dia. Porém, mais lamentável ainda é sabermos que grande parte da humanidade não dispõe de um relacionamento íntimo com o Senhor e não alimenta esperanças de ir para o seu lar eterno. Por
que isso acontece? Porque essas pessoas se recusam a entregar o coração a Jesus. Querido, é importante você saber que casa do Senhor é vida eterna. Vida eterna começa aqui e agora, quando nós conhecemos pela fé o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, e entregamos a nossa vida a Ele, porque vida eterna é relacionamento pessoal, íntimo com Jesus. Trata-se de um convívio que é nutrido pela fé nas promessas de Deus, no cuidado de Deus, conforme são reveladas nas Escrituras. Por isso, querido, eu espero que você já tenha aberto as portas do seu coração para Jesus, convidando-o para entrar e se tornar o seu Salvador. E se você já fez isso, com certeza encontrará acolhida aqui e na eternidade. Agora, caso ainda você não tenha tomado essa decisão, o que você está esperando? Chegou a hora de fazer. Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, porque o Senhor Jesus, querido, deseja tê-lo para sempre em sua companhia, porque quem segue a Jesus habitará na casa do Senhor para todo sempre. Então, queridos, na Bíblia, Deus, ele é chamado de rei, de rocha, de escudo. Ele é apresentado na Bíblia como o Alfa e o Ômega, o Criador do universo, o Senhor dos senhores, o primeiro e o último. Contudo, é provável que o título mais belo tenha sido aquele que foi cunhado por Davi aqui, quando ele escreveu: o Senhor é meu pastor. O Senhor é meu pastor, porque Ele me sustenta. O Senhor é meu pastor, porque Ele me guia. O Senhor é meu pastor, porque Ele me protege. O Senhor é meu pastor, porque Ele me acolhe. Ele nos dá a certeza de que nós somos queridos e a garantia de que estamos seguros. Ele confere sentido à nossa existência e nos promete, meus irmãos, um futuro de glória. Ele é o pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome, que se relaciona pessoalmente com cada uma delas. Ele é um pastor que se envolve na história e na vida de suas ovelhas, na vida daqueles que são seus. Mas às vezes nós nos esquecemos destas verdades e permitimos que a preocupação, a ansiedade, o desespero tomem conta de nossos pensamentos. Ou então, às vezes nos vemos em meio a problemas tão grandes, que são verdadeiros vales da sombra da morte, e às vezes duvidamos que existe uma saída. Então, nessas horas, vale a pena relembrarmos as verdades ensinadas pelo Salmo 23. É preciso declarar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso me faz lembrar a história de uma criança de 4 anos de idade, que, quando perguntada pelo pastor, num culto, perguntada pelo pastor se alguém que soubesse de cor o Salmo 23, gostaria de declamar naquele momento. E aí então aquela menina de 4 anos se levantou ali no meio da multidão, subiu ao palco da congregação, e aquela menina então olhou para aquele auditório e ela fez a sua saudação, a sua inclinação como forma de saudação. E aí então ela disse assim: o Senhor é meu pastor, isso é tudo quanto quero.
ela baixou a cabeça e foi sentar-se. Bem, ela havia dito tudo. Porque isso realmente é tudo quanto há no Salmo. Porque quem consegue dizer de coração, o Senhor é meu pastor, isso é tudo quanto quero, é porque terá compreendido o Salmo 23. Com certeza. Quem sabe, talvez, você esteja passando por um momento difícil em sua vida, e se for este o caso, então chegou a hora de você olhar para cima. Não se esqueça de que existe um pastor e que ele cuida das suas ovelhas, porque as carências, as incertezas, os medos, os perigos da vida, elas podem nos vacilar e elas podem ainda acontecer em nossas vidas. Porém, depositando no Senhor a nossa fé, seremos vitoriosos, porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso pastor. Em Sua presença nós encontramos refúgio, auxílio, direção e paz. Aleluia! Glória a Deus por essa promessa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, e que Jesus seja de fato o seu pastor. Com certeza você não irá se decepcionar com Ele. Vamos orar nesse momento. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Como é bom nós termos esta certeza, esta segurança de que o Senhor é nosso pastor, é o meu pastor. Nada me faltará. E de fato, nada nos tem faltado, porque a cada momento o Senhor tem manifestado da Tua bondade, da Tua fidelidade. O Senhor tem nos guiado, tem nos protegido. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Obrigado, a Deus, porque esta palavra que nós lemos nesta manhã, Salmo 23, ela tem sido uma realidade muito presente nas nossas vidas. Ele não é um amuleto onde nós colocamos o livro, a Bíblia, lá num canto da nossa casa, no móvel, aberta, para afugentar, quem sabe, talvez, os maus olhados, os maus espíritos. Não. O Salmo 23 é algo que tem sido vivido por nós. Temos experimentado este agir do Senhor em nossas vidas. Temos provado dia após dia que de fato o Senhor é o nosso pastor. E se porventura, neste momento, alguém que está nos ouvindo agora, que talvez esteja passando por momentos difíceis, talvez de insegurança, de medo, diante desta pandemia, diante de tantas outras situações que estejam acontecendo em sua vida, que elas possam buscar o Senhor e que o Senhor seja de fato o pastor de suas vidas. Obrigado, a Deus, por esse momento na Tua presença. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome do Senhor.